Como podemos ser salvos? Como era a salvação no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Há diferenças? O que Jesus fez para te salvar? Essas e outras questões serão respondidas no estudo de hoje, pois está no ar o Estudo Bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Olá, meus amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, a sua caneta, anote os versículos de hoje. Já vai deixando o seu like aí no nosso canal, se inscreva se você não é inscrito ainda. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Divulgue o Evangelho. Aqui comigo está mais uma vez o pastor Michael Souza e também o seu filho Miguel. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês em mais um estudo. Vamos juntos aprender aí sobre mais um tema da Bíblia. O tema de hoje é a salvação pela graça, já a nossa lição de número 11 dessa série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. E inicia-se com um comentário que diz assim: a pergunta feita por Bildade, um dos amigos do patriarca Jó, traduz a pertinente inquietação humana. Como, pois, seria justo o homem perante Deus e como seria puro aquele que nasce de mulher? Jó, capítulo 25, versículo 4. A realidade é que, sendo pecador, o ser humano não pode se tornar justo por si mesmo, nem obedecer os justos requerimentos de Deus. Noutras palavras, não pode salvar-se por seus méritos. Estaria então o homem irremediavelmente perdido? Não. Finalmente existe esperança. Cristo proveu um caminho de escape e nós o encontramos descritos na Bíblia. Como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Muito bem, então, neste versículo nós podemos ler o seguinte: porém Noé achou graça diante do Senhor. Vamos ler também Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora Salmos capítulo 6, versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Também Salmo 13, versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. E Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Amém. Vemos aqui, amigos, que todos os textos que nós lemos no Antigo Testamento, a palavra graça, ela aparece. E nós vemos que tanto no Antigo quanto no Novo, a salvação foi e é unicamente e exclusivamente pela graça. O ser humano, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, ele pode fazer alguma coisa para se salvar. Algumas pessoas acham que no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, mas na realidade ela nunca foi pelas obras. Ela sempre foi pela graça, porque a salvação, nós vamos ver inclusive mais à frente, é um dom de Deus. Inclusive, os sacrifícios de cordeiros que aconteciam no Antigo Testamento, eles também demonstravam que alguém estava morrendo ou alguém morreria no lugar do pecado deles. No caso, até então, um cordeirinho, na qual a fé ali estava sendo exercida no Messias que viria. Então, até mesmo no Antigo Testamento, no meio desse sacrifício, no meio deste ritual, a salvação era demonstrada pela fé no Messias que viria. Amém. E de acordo com o Novo Testamento, como nós podemos ser salvos? Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E também Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. E 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Então, pastor, a salvação tanto no Antigo quanto no Novo Testamento era da mesma forma? Com certeza, a Bíblia mostra de forma muito clara que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo, sempre foi pela graça. A salvação sempre foi um mérito de Deus e não do ser humano. Não existe mérito ou capacidade em nós de nos salvarmos. E Deus, então, enviando Jesus para pagar o preço do pecado em nosso lugar, nos concede, então, esta maravilhosa salvação e redenção por meio de Cristo Jesus. Amém. Pastor, o que dizer para aquelas pessoas que acreditam, né, que afirmam que nós, adventistas, pregamos que a salvação é pela lei, pela guarda dos mandamentos? O que dizer para essas pessoas? Muito bem. Apesar de nós obedecermos a lei, ou tentarmos obedecer a Deus, obedecer sua lei, mas ainda assim esta obediência, ela não nos dá um mérito de nos salvar, porque nós não obedecemos para nos salvar. Nós obedecemos porque nós já somos salvos em Cristo Jesus. Então toda pessoa que aceita, que recebe essa salvação, ela automaticamente vive como uma pessoa salva. Então, eu não mato para me salvar. Eu não mato nem filho meu próximo porque eu já sou salvo. E eu aprendi que na Bíblia Deus não se agrada disso. Então você entende que é diferente você obedecer para ter ou você obedecer porque você já tem. Não estou aqui querendo ser presunçoso e dizer que todos nós somos salvos, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que nós aceitamos essa salvação e estamos procurando vivenciá-la. E automaticamente isso nos leva a uma obediência. Amém. Muito bem. E o que Jesus fez para nos salvar? Hebreus capítulo 9, versículo 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. E Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Vemos aqui então que Jesus, ele, como foi apresentado os versículos no estudo, ele morreu, ele pagou o preço em nosso lugar, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Neste caso, como todos nós somos pecadores, nós merecíamos morrer. Contudo, alguém morre no nosso lugar, alguém paga uma dívida que era nossa em nosso lugar, e essa pessoa foi Jesus. Mesmo nós sendo ainda pecadores, Jesus, ele pagou o preço do pecado por mim e por você. Amém. Muito bem. Então, como o pastor já falou, né, a obediência à lei, aos mandamentos, não é para ser salvo, para adquirir a salvação, mas é o resultado da salvação, o resultado da graça de Cristo em nossa vida. A Bíblia ela apresenta alguns passos que confirmam que alguém foi salvo. Vamos ver quais são esses 6 passos. Primeiramente, Atos capítulo 16, versículo 31. Responderam: crer no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Então o primeiro passo é crer, né? Então a Bíblia diz que a fé é o dom de Deus, né? Então nós, a partir do momento que você crê, já é o resultado do trabalho de Cristo em sua vida, da graça de Cristo na minha e na sua vida. Amém? O segundo passo, vamos ver Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Então o segundo passo qual é? Se arrepender
e, no caso, se converter. O arrependimento é justamente uma mudança de vida. É eu perceber que o que eu estava fazendo é errado, então eu me arrependo e contorno, me converto por um outro lado, por um outro caminho, que vai justamente me ajudar na salvação. Amém. O terceiro passo que confirma a salvação, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O terceiro passo, no caso, é nós confessarmos os nossos pecados a Deus. Você não precisa confessar seu pecado a homem, porque homem nenhum pode lhe perdoar. Seu pecado tem que ser e deve ser confessado diretamente a Deus. Claro, dadas exceções ou em alguns casos, você pode ir diretamente ao irmão que você afligiu, que você errou ou pecou e pedir perdão a ele. Mas os seus pecados de ordem moral, Deus perdoa se assim você confessar. Então vá até Ele, abra o seu coração e receba o perdão, porque esse é um dos passos da salvação. Amém. O quarto passo que confirma que nós fomos salvos, Mateus capítulo 19, versículo 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Amém. Se quiser entrar na vida, se quiser ter a vida eterna, um dos passos é você ser obediente. Como já foi falado por Mateus, não para se conquistar a salvação, mas com uma demonstração clara de que agora eu estou do lado de Jesus. Porque meus frutos, eles demonstram realmente de que lado eu estou. Exatamente. Agora o quinto passo, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E o outro passo é ser batizado. Porque ali é uma aliança, um casamento que você faz com Jesus de forma pública para mostrar para todas as pessoas que você agora é de Jesus. Então ali é o casamento, é o momento crucial que você mostra para todo mundo de fato de quem você é ou a quem você pertence. Amém. E o sexto passo que confirma a salvação, Mateus capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E esse talvez é um dos passos mais importantes, porque, como nós dissemos, se você crer, se você confiar e aceitar, você recebe a salvação. Contudo, não existe uma vez salvo, salvo para sempre. O cristianismo é um caminho estreito que você deve segui-lo até o final. Então, requer de mim e de você perseverança. Nós temos que perseverar nesse caminho, temos que permanecer com Cristo para que nós possamos continuar então rumo à Canaã celestial, que foi o tema do estudo passado. Então, meus irmãos, ser perseverante é continuar praticando o que aprendeu. É a capacidade de, apesar dos obstáculos que encontramos, perseverar na comunhão com Deus através do estudo da Bíblia e da prática da oração. Então, recapitulando o estudo, a salvação em toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é pela graça de Cristo. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar. O primeiro passo que confirma a salvação é a fé em Cristo. O segundo passo é arrepender-se e converter dos seus maus caminhos. O terceiro passo é confessar a Cristo os seus pecados. O quarto passo é seguir os 10 mandamentos. O quinto passo é ser batizado nas águas, batizado por imersão, como demonstração de um casamento a Cristo, de um novo nascimento com Cristo. E o sexto passo é perseverar até o fim. Então, meus amados amigos, vocês que acompanharam esse vídeo, que a sua decisão seja hoje aceitar essa graça. Graça significa presente, dom gratuito, imerecido, já que nós temos a oportunidade hoje. Então aceita essa graça, receba o perdão dos teus pecados e sela a tua salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus,
te louvamos e agradecemos, porque o Senhor nos amou primeiro e por nos amar, morreu na cruz para nos dar a salvação. Que essa graça possa cobrir a nossa vida, perdoar os nossos pecados e nos ajudar para que possamos perseverar neste caminho rumo à Canaã celestial. Pois é assim que nós te oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.